a produção de proteínas ela acontece no citoplasma da célula. E aí ela vai envolver o RNA, os ribossomos, algumas enzimas específicas e os aminoácidos. E eles vão auxiliar para a formação da sequência de proteína. E o que significa esses dois processos, né, que são a tradução e a transcrição? Na transcrição, que vai ser a primeira fase, né, a transcrição gênica, a gente vai ter a molécula de DNA, que, como a Ana falou, ela vai se desenrolar, né, que ela é uma dupla hélice, então ela vai se abrindo, e a partir disso, a gente vai... Gente, meu áudio tá ruim? Pra mim tá dando pra escutar, Ju. Tá dando umas cortadinhas de vez em quando. É porque eu tô pelo celular e computador, tá dando pra... Então, voltando, né? Que é o primeiro processo, que é a transcrição gênica, para a produção da síntese de proteínas, né? Para a produção de proteínas, a gente vai ter que o DNA ele vai se abrindo, e aí os códigos presentes, que são as bases nitrogenadas, vão servir de molde para formar a molécula de RNA. E aí a gente forma o RNA mensageiro. E o outro processo, que é a tradução gênica, ele forma a cadeia polipeptídica a partir da união dos aminoácidos. E aí, esses aminoácidos, eles vão seguir a sequência dos nucleotídeos para eles RNA mensageiro. Então, o que acontece? Primeiro o DNA se abre, e aí tem o RNA mensageiro formando um molde a partir da dupla da fita molde do DNA, e aí a gente vai e liga e pega uma fita molde. Aí depois disso, a gente vai formar a união dos aminoácidos, e aí vai ocorrer a leitura do RNA mensageiro em 3 lincas de base. Seria, por exemplo, um A, um C e um G. E aí a gente vai formar um códon. E aí a gente tem um molde para a produção de uma proteína. Como a Ana também falou, o RNA é formado por um único filamento. E o DNA ele tem uma dupla hélice, né? Já o RNA, ele vai ter uma fita única. Então, a primeira diferença que a gente tem entre DNA e RNA vai ser essa quantidade de fitas. DNA tem 2 fitas, RNA tem uma fita. A outra diferença, que é no açúcar do RNA, a gente vai ter na pentose, no RNA vai ter sempre a ribose. Então, quando eu perguntar para você, qual é a pentose presente no RNA? Aí você vai responder ribose. E outra diferença que a gente encontra no RNA vai ser entre as bases. A gente vai encontrar as bases, que são adenina, citosina, que vão ser as mesmas do DNA, só que aqui no RNA a gente não vai encontrar a timina, a gente vai encontrar a uracila. Então, a outra diferença é essa. Resumindo, o que a gente tem de diferenças? Um filamento único de nucleotídeos, a gente não tem a fita dupla. A pentose no RNA vai ser sempre a ribose. E entre as bases nitrogenadas do RNA, a gente não vai encontrar a timina, a gente vai encontrar somente a uracila. Então, se você tiver, às vezes você estiver lendo, assim, tiver uma sequência de bases, e aí você encontrar a letrinha U lá, necessariamente já vai identificar que é uma sequência, né? É uma fita de RNA. Se tiver timina, vai ser uma sequência de DNA. Ficou claro essa parte? Gente, alguma Pode passar. dúvida? E a gente vai ter 3 tipos de RNA,
que vai ser o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossomial. Normalmente eles vêm e aí sempre na frente vai ter a letrazinha M do RNA mensageiro. No transportador vai ser a letrinha T. No ribossomial vai ser a letra R. Então, quando você estiver lendo algum texto e tiver as letras na frente do RNA, vocês necessariamente vão entender de qual RNA está falando, né? Qual tipo de DNA a gente está abordando. Então, o RNA mensageiro, ele vai transferir a mensagem do DNA para a síntese de proteínas. Então, o RNA mensageiro, ele tem a função de pegar aquela sequência de bases que estão no DNA e fazer uma cópia dela, né? Ele vai pegar as informações, moldar as informações. Aí, por exemplo, lá no DNA vai ter a base nitrogenada, a adenina, e aí no RNA a gente vai ter a uracila, que vai ser o complemento, né? Aí DNA vai ter a citosina e no RNA a gente vai ter a guanina. Então a gente vai trabalhar muito com atividades de saber qual é a ligação, que eles vão te dar uma sequência de bases e aí você tem que saber ligar qual base nitrogenada que vai ligar com ela. No transportador, a gente vai ter a realização do transporte de aminoácidos e no ribossomal vai ser um constituinte estrutural dos ribossomos. Então, aqui a gente vê a diferença, né, entre o DNA e o RNA. Na imagem, a gente vê que o DNA tem uma dupla fita, ela é no formato de uma hélice. Já o RNA, ele é só uma fita única. A gente vê a diferença também nas bases entre eles. A gente vê que, aqui, ó, olhando o quadradinho vermelho e o roxo, no DNA a gente vai ter a timina e no roxo a gente vai ter a uracila, né? Então no RNA vai ser a uracila. Você nunca vai encontrar timina no RNA e nunca vai encontrar uracila no DNA. Então essa vai ser uma das maiores diferenças, né? Que é a dupla fita e a fita de RNA. Gente, ficou claro isso para vocês? Quem cala consente. Alguma dúvida, gente? Aham. Tá certinho. Tá bom. Que boa. Não, pode continuar ainda na imagem. Essa diferença entre o DNA e o RNA, vocês souberem que o DNA é uma fita dupla e que a gente só encontra a timina no DNA e no RNA é uma fita única e a gente só encontra o uracila, vocês já entenderam bastante do conteúdo e vão ficar fácil para resolver as questões da apostila. Então a gente tem... É basicamente isso. Pode formar. Passar. Então, falando sobre o RNA mensageiro. Como que forma, né? Como eu disse. Aqui na imagem tem como se fosse uma fita de DNA que está se abrindo. E aí a gente está recebendo um RNA mensageiro para formar a fita molde, né? Então, enquanto o DNA, que é um filamento, ele vai se afastando do seu complemento, né? Que aqui a gente vê duas fitas. A imagenzinha roxa é a fita molde do RNA mensageiro. Aí a gente tá vendo que ela tá se abrindo, né? A fita de DNA tá se abrindo. E aí a gente vê as bases nitrogenadas de um lado. E aí o RNA mensageiro vai fazendo a leitura desse código. Aí, como a gente vê na imagem, a citosina vai se ligar com a guanina,
Aí a adenina vai ligar com a uracila e assim por diante. E a gente vai e forma o RNA mensageiro a partir desse complemento do DNA. E aí depois a gente vai para a parte dos nucleotídeos do RNA, e aí eles vão ser encaixados pela enzima RNA polimerase. E aí eles vão sempre obedecer a ordem de quando no DNA a gente tiver a base nitrogenada adenina, a gente vai ter no RNA mensageira a uracila. Quando a gente tiver a timina no DNA, a gente vai ligar a adenina no RNA mensageiro. E quando tiver a citosina, a gente vai ligar a guanina. Então, a gente sempre vai ter essas ligações, vão ser ligações padrão. Você nunca vai conseguir ligar a adenina com citosina e assim por diante. Então, primeiramente, é entender essas ligações, porque a gente vai fazer atividades em que a gente vai te dar uma base de DNA e vai pedir complemento dessa base. Aí você pode, pode pedir o complemento da outra fita de DNA, ou pode pedir o complemento da fita de RNA mensageiro. Então você tem que entender isso. Pode passar. Então a partir do RNA mensageiro, a gente tem o processo de tradução, né? Que é traduzir a fita de DNA mensageiro, de DNA, quer dizer. E aí, qual é o objetivo dessa tradução? A gente vai pegar a fita molde do DNA e a gente vai transcrever ela para uma sequência de RNA. E aí a gente vai formar uma sequência de aminoácidos para formar as proteínas. Como eu disse, essa sequência ela é formada por 3 letras consecutivas. Então, vai ser formado por uma adenina, uma guanina e uma citosina. Aí a gente vai ter um código de aminoácido. E a gente chama isso de códon. Então, quando eu falar códon, vocês vão entender que é uma trinca de bases, ou seja, uma trinca de bases nitrogenadas. Por exemplo, uma adenina, uma timina e uma guanina. Isso vai ser um códon. Pode passar, Ana. Aí, ó, coloquei uma imagem que a gente encontra os aminoácidos. Aí, por exemplo, a gente começando na primeiro quadrinho aqui da primeira letra. Aí eles vão te dar 3 letras pra gente achar um aminoácido. Aí vai dar a letra U, que é a primeira letra. E aí, pra cima, vão continuando. Acho que ela deve estar voltando. Nessa sequência de códons, a gente vai encontrar os aminoácidos que correspondem. Vai ficar meio difícil agora, porque eu vou ter que... Então, nessa parte aqui, o que eu falei, os códons, né? Os códons vão ser as trincas de bases que vão ser formadas por 3 letrinhas, né? Por 3 bases. Aí, a gente vai ter os códons de parada. O que significa esses códons de parada? Quando a gente vai fazendo a leitura de uma proteína, né? Que nem na imagem abaixo, a gente tem uma sequência de bases aqui do RNA mensageiro. E aí a gente vai ter a formação de uma proteína, né? Que a gente vai estar fazendo a leitura da proteína. Aí a gente tem um códon de início, que vai ser o A, o e G. Quando a gente te der um RNA mensageiro, e aí pedir para procurar qual códon dá o início de uma cadeia polipeptídica. Aí vocês vão lembrar que sempre vai ser AG, que é adenina, uracila e guanina. E aí, esse códon, ele codifica o aminoácido metionina e
essa metionina indica o início de uma nova cadeia. Quando a gente estiver fazendo a leitura, então, a gente vai encontrar primeiro, para iniciar a leitura da proteína, o códon A ou G. E aí a gente vai ter 3 códons que vão indicar a parada da cadeia, né? Que vai encerrar a leitura da proteína. Esses códons vão ser o AA, o GA e o AG. Então, eles são códons de fim de cadeia, eles indicam o fim da cadeia. E aí, a gente chama eles de stop códon. Ficou clara essa parte entre o início da cadeia e o fim da cadeia? Enfim, essa questão de... A Ana tá passando sem pedir. Essa questão dos aminoácidos, do códon codificar os aminoácidos. A gente sempre vai te disponibilizar aquela tabela anterior que a Ana passou. E aí, através, você vê, tipo, são 3 letras, né? E aí no quadrinho tem, de um lado tem a primeira letra, em cima tem a segunda letra, e do outro lado tem a terceira letra. Então, a gente dá essa trinca de bases, e aí você olha a primeira letra, se vai ser U, C, A ou G. Aí depois você vai para a segunda letra, que aí vai ser U, C, A ou G, e a terceira letra. Aí, por exemplo, a primeira letra sendo U, e aí a segunda letra sendo A, e a terceira letra sendo G. Aí a gente vai ter o aminoácido, e aí você olha lá, por exemplo, que seria o TRP, né? Triponina, acho que fala o aminoácido. Então a gente sempre vai te dar o códon, e aí você olha qual é o aminoácido que ele codifica. Então é bem simples de olhar. Pode voltar para o slide, passar o slide, Ana. Gente, alguém fala pra Ana passar o slide, porque acho que ela não tá me escutando ainda. Ana. Ela tá escutando eu, será? Uai, eu passei, não tá dando pra ver, não? Vixe. Ah, você escutou, né, Ju? Tá. Que ela disse? Volta no anterior, sem ser da imagem. Esse daí. Uhum. Então, no total, lá de acordo com o quadro, a gente tem um total de 61 códons, né? Que são as trincas de base. E esses 61 códons, eles vão indicar, codificar 20 aminoácidos. Então, daquelas letrinhas lá, a gente tem 20 aminoácidos. E 3 aminoácidos vão indicar o fim da proteína, que vai ser os códons o AA, o GA e o AG. Então, a gente vai ter o códon que codifica o início da cadeia, né? Que codifica a leitura da cadeia da proteína. A gente vai ter 3 códons que indicam o fim da leitura da cadeia. E no total a gente vai ter 20 aminoácidos. Então, sobre essa parte seria isso. Pode passar, Ana. Sobre o RNA transportador. Ele é o códon que só identifica os aminoácidos com o auxílio do RNA transportador. Então, para a gente codificar um códon e encontrar o aminoácido, a gente tem o auxílio do RNA transportador. E aí, esse RNA transportador, ele leva os aminoácidos para o citoplasma, né, que é a parte da célula, e aí ele vai transportar até o RNA mensageiro. E aí, esse processo, ele ocorre por meio de um anticódon, que o códon, ele vai se ligar no anticódon. E aí, a gente consegue levar esse códon para codificar um aminoácido.
E aí, cada aminoácido, ele tem um RNA transportador específico. Então, isso vai caracterizar o processo da tradução. Simplificando, esse conteúdo ele é bem complicado, mas quando a gente faz atividades fica bem mais fácil de entender. Então, a gente vai ter essa brinca, né, de códons que vai codificar os aminoácidos a partir de um RNA transportador. Então, o RNA transportador ele tem a função de fazer ligação do códon a partir de um anticódon, e aí, a partir disso, a gente consegue codificar um aminoácido. Então, esse é o processo de tradução. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu não falei. Então, é isso, né? A tradução gênica vai ter a formação de uma cadeia polipeptídica, que vai ser pela união dos aminoácidos com uma sequência do RNA mensageiro. Essa sequência a gente chama de códon, que você já sabe que é uma sequência de 3 bases. E essa sequência, ela é determinada pela fita molde de DNA. Então, a partir disso, a gente vai ter a produção de proteínas. Pode passar. Então, aqui na imagem, eu coloquei em cima essa imagenzinha que tem o tRNA, ele vai ser o códon, né? Aí embaixo, em azul, a gente tem a formação da sequência de RNA mensageiro. Aí, pro anticódon se ligar e traduzir uma proteína, né, um aminoácido, a gente vai ligar no RNA mensageiro, né? A gente vê no azul, a gente vê o códon. Em vermelho, a gente está vendo o anticódon. E aí, o anticódon ele vai se ligar nesse códon para traduzir o aminoácido. Então, aí, por exemplo, no RNA mensageiro, a gente vai ter o códon GCC. E aí, o anticódon, que vai ser o encaixe, né, dele, como a Ana falou, a gente vai ter essas bases que vão se encaixar. Aí, esse anticódon se encaixa no RNA mensageiro e a gente vai ter a leitura dele. Aí, essa leitura codifica o aminoácido, que posteriormente vai formar a proteína. Ficou claro essa parte, gente? Pode passar, Ana. Então, aqui é a parte que é dos RNAs ribossomal e sobre ribossomos, que a gente vai falar. Primeiro de tudo, que a gente vai estudar também, vai ficar claro quando a gente começar a falar sobre citologia, aprender um pouquinho sobre células. Então, a gente tem uma organela, que é o ribossomo, e aqui na imagem, ele é essa bola maior e marrom. E tá vendo que ela é dividida? Tem uma fita de RNA mensageiro dividindo ela. E a gente divide ela na unidade maior e na unidade menor. Então, qual é a função do ribossomo? É ligar uma molécula de RNA mensageiro durante a produção de proteínas. E aí, esse RNA mensageiro ele vai se deslizando sobre os ribossomos. E aí eles vão se ligando os anticódons, né, que é do RNA transportador, e a gente vai formando uma cadeia de aminoácidos que vai formar a proteína. Então, aqui na imagem, ó, tem o ribossomo representado por essa bola em marrom grande. E aí, esses coloridinhos aqui, ó, compridinhos, vão ser o RNA mensageiro. Aí,
a gente vai ter os códons, né, que são formados por 3 bases nitrogenadas. Esses, não sei como é que fala isso, que estão ligando na bolinha, é o RNA transportador. Tá vendo que na imagem que tem a setinha onde tem a bolinha vermelha? Esse RNA transportador, ele está ligado com 3 RNA mensageiro aqui, que é um amarelinho, né? 3 compridinhos amarelinhos. E aí ele vai, se liga com eles, né? E aí forma um aminoácido, que é essa bolinha vermelha. E aí eles vão formando essa cadeia polipeptídica, tá vendo? Esse conjunto de bolinhas é uma proteína sendo formada. Então a leitura e a formação de proteínas é a partir desse processo, né? E aí o ribossomo, ele vai fazer a leitura, vai deslizar o RNA mensageiro e aí o RNA transportador vai se ligar nele e vai codificar o aminoácido. E aí, quando a gente traduz esse aminoácido, a gente vai formando a proteína. E aí, essa leitura do ribossomo, ela é feita até o códon de paradas, que, como eu disse, é aquele o AA, o IgA e o outro lá. Ah, meu slide tá meio bugado. Pode passar para o próximo slide. É isso, gente. Acabou. Ficou alguma dúvida? Tranquilo, eu achei Gente, tranquilo. alguma dúvida? Eu vou só abrir. Não, tá de boa. Peraí, eu vou abrir a apostila aqui no meu celular para explicar como que faz as atividades, porque esse conteúdo é um conteúdo bem prático. Então, não tem muito o que ficar pesquisando na internet, assim. Você salvar o conteúdo, você já pega e faz. Então, a gente vai ter umas questões que, por exemplo, complete a fita de DNA com seus respectivos bases nitrogenadas, né? Então, tipo assim, tem uma questão dessa na apostila e a gente colocou uma fita de DNA e como a gente sabe, a fita de DNA é uma fita dupla. E aí, por exemplo, a gente deu a base nitrogenada timina. Qual que vai ligar com a timina, gente? Gente, é uma pergunta. Pode chutar aí, ó, que a gente vai aprendendo juntos. A timina liga com qual letra? Adenina, citosina, guanina? Aqui é com A? Exatamente. Então, a timina vai se ligar com a adenina. E aí, a gente tem a guanina. A guanina vai se ligar com qual? Com a C. Isso, com a citosina. E aí também a gente vai ter com uma atividade para completar a fita de RNA. Né? Então, para formar o RNA mensageiro. Se a gente tem a adenina, que é a letra A, no RNA mensageiro, a gente vai ligar qual letra? No RNA mensageiro, a gente tem a adenina. E qual que vai ligar com a adenina? A gente pode chutar? A gente tem no RNA mensageiro uracila, adenina, guanina e citosina. Qual se liga com a adenina?
Com a primeira que a senhora falou? Qual letra que é? Pode chutar qualquer uma aí. Acho que era a R. Não lembro. É a uracila, gente. No RNA a gente sempre vai ter adenina se ligando com uracilo, né? Que é a letra U. Então, e a letra a citosina sempre vai se ligar com a guanina. Então, dá pra gente decorar, ó. O A vai se ligar com o T. E o G vai se ligar com o C. E vice-versa, né? E aí, no DNA, a gente vai ter o A se ligando com o T. E no DNA, a gente vai ter. No RNA, a gente vai ter o A se ligando com o U. Mas qualquer coisa durante a resolução da apostila, porque às vezes vocês podem confundir isso tentando pesquisar na internet e não vai achar. E aí é mais fácil vocês mandar mensagem pra gente ajudar vocês a responder. E aí, outra coisa interessante, como eu falei, que a adenina se liga só com a timina, e a citosina só se liga com a guanina, a gente sabe falar a quantidade das duas, dando a quantidade só de uma. Se a gente falar que a gente tem, por exemplo, 16% de adenina numa célula. E aí, a gente vai ter 16% também de timina, né, no DNA. E aí, 16% de adenina mais 16% de guanina. A gente tem 32%, né, no total. E aí, vai sobrar para citosina e guanina 68%. Aí, para cada uma, a gente vai ter 34. Então, a gente sabe fazer esses cálculos assim. Porque se uma complementa a outra, então a quantidade de uma vai ser a mesma que a outra, né? Se eu tiver 32% de adenina, a gente vai ter 32% de guanina. Era só isso mesmo para hoje, gente, sobre ácidos nucleicos. Se tiver nenhuma dúvida, pode finalizar a aula. Vocês vão disponibilizar esse slide? Eu mando lá no grupo.